Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre ti, sobre tua casa, você friburguense, amigo de Nova Friburgo, residente nessa cidade, e a todos os outros quantos também talvez vão assistir esse vídeo pelo Brasil afora, pelo mundo afora, mas nós queremos que ao receber essa mensagem você esteja bem, que a sua família esteja bem, esse é o nosso sincero desejo. Meu nome é Emerson Amorim, eu e a minha família nós pastoreamos a Igreja Metodista em Campo do Coelho. E hoje nós estamos aí no 7º dia de uma campanha maravilhosa, uma campanha de oração pela nossa cidade, promovida pelo Conselho de Pastores Evangélicos da cidade, que é o COPENF, e que tem recebido o apoio nessa campanha de vários pastores, várias igrejas, denominações, inclusive o Conselho de Jovens da cidade, o COGENF. Então, estamos numa empreitada de oração pela nossa cidade. E nesse ano, na sua edição de 2020, nós estamos usando como base de nossa reflexão para a oração o Evangelho de 2 São João. E o Evangelho de João, que tem 21 capítulos, e para cada 21 dias de oração, para cada um dia desse, a gente está usando um capítulo. Hoje, então, no 7º dia da campanha, nós vamos refletir no livro de João, capítulo 7, portanto, e o verso 7. Não dá para a gente falar do capítulo inteiro, mas eu gostaria de separar o verso 7 para a nossa reflexão. Se você tiver a sua Bíblia aí e quiser acompanhar e quiser ler também o capítulo inteiro, fique à vontade. O verso 7 vai nos dizer assim: o mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Essa é uma fala de Jesus com seus irmãos, os irmãos que eram irmãos biológicos dele, filhos de Maria. E nesse diálogo, que Jesus está tendo com seus irmãos, esse diálogo surge exatamente porque Jesus ele não queria mais andar pelas terras da Judéia por causa da perseguição dos líderes religiosos contra ele. E aí ele começa então a andar pelas terras da Galileia. E os seus irmãos o questionam, seus irmãos que na verdade não criam nele, né? Eu não sei se você talvez já tenha passado por uma situação parecida, mas dizem que, como a própria Bíblia diz, o profeta não tem honra na sua própria pátria. E Jesus ele era desacreditado de seus irmãos, E por causa desse descrédito que eles tinham dele, ao invés talvez de apoiá-lo, eles faziam o contrário. Eles queriam que ele voltasse para a Judéia e usavam um argumento de, olha, se você faz tudo que você faz, você tem que voltar para lá, para a terra dos seus, e propagar as maravilhas que você diz que faz. Então, por causa desse diálogo que Jesus está tendo ali com a sua família, com seus irmãos, surge essa fala de Jesus. E essa fala de Jesus ela é muito contundente, porque Jesus vai justificar o porquê dele ser odiado. Porque na cabeça de seus irmãos, uma pessoa que se dizia fazer o que fazia, não podia ser odiado, não podia ser perseguido. Mas aí é que está. Jesus está dizendo diretamente para os seus irmãos o seguinte, quando ele fala assim, olha, eu sou odiado porque eu falo, porque eu aponto, porque eu acuso a maldade dos religiosos, eu acuso a maldade dos homens. E Jesus está dizendo de forma indireta para eles, vocês não são odiados ou não são perseguidos porque de certa forma vocês são coniventes, vocês aceitam a maldade, vocês convivem com essa maldade e não reagem contra ela. Então isso me chama a atenção porque nós estamos vivendo um tempo de pandemia e, queridos, de coração, eu não tenho dúvida da soberania de Deus. Eu sei que o homem é mau por natureza, que o homem tem sido um instrumento de maldade na terra. Nós estamos nos destruindo. Muitas pessoas fazem isso de forma até inconsciente, mas a verdade é que esse contexto que nós estamos vivendo de maldade, e não só que o homem pratica contra o outro homem, mas de pandemias como essas ou tragédias que acontecem no nosso contexto, eu não tenho dúvida de que há uma permissão de Deus para que isso aconteça. Eu não tenho dúvida de que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E nesse contexto, ou vários contextos de pandemias, de tragédias, de catástrofes que nós vivemos,
vão surgindo questionamentos. E os nossos questionamentos, na maioria das vezes, são: por quê? Por que comigo? Por que no Brasil? Por que com a minha família? Quando, na verdade, nós deveríamos questionar: para quê? Para que isso está acontecendo comigo? Para que isso está acontecendo no Brasil? Para que essa tragédia me alcançou? Qual é a finalidade, o propósito? E especificamente nós, como igreja, você que me ouve, que talvez faz parte de uma denominação, de uma igreja, nós que representamos a igreja do Senhor nessa terra, precisamos exatamente olhar para nós e perguntar o que Deus está querendo falar conosco. Porque nós vivemos um contexto muito sério em que nós vemos uma moldagem da igreja nos últimos dias totalmente contrária àquilo que o próprio apóstolo Paulo nos ensinou, que nós não deveríamos assumir a forma desse mundo. Não que nós vamos agora colocar regras duras para que ninguém se interesse pela verdade ou pela presença de Deus. Não, a gente não vai fazer isso porque as regras já estão claras. O Senhor já estabeleceu princípios e a gente vê que o que tem acontecido na nossa sociedade é que princípios eternos, princípios celestiais estão sendo desconstruídos, estão sendo ressignificados de forma negativa, de forma desconstrutiva. E o que Deus quer nos chamar a atenção é para que a igreja se levante como instrumento de cura, como instrumento de libertação. E nesse contexto, muitas vezes, a gente quer agradar, a gente quer encher a igreja, a gente quer encher os templos, e com isso somos coniventes, fazendo vista grossa para muita coisa errada. E a gente olha para Jesus, a gente vê Jesus se mostrando como a verdade. E ele era aquele que não só falava a verdade, mas ele era a verdade. Contudo, sendo a verdade, toda vez que Jesus pontuava a maldade dos homens, que ele pontuava o pecado dos homens, ele não deixava de usar o seu atributo de amor. Ele não deixava de ser amoroso com essas pessoas. E nós vemos hoje um contexto em que muitas vezes a gente aplica a verdade, mas com tanta severidade que a gente esquece de amar. E com isso, com o nosso sincerismo, ou com a nossa verdade dura e cruel, a gente, ao invés de salvar pessoas, a gente acaba matando, acaba ferindo mais ainda. Quando na verdade nós devemos sim falar a verdade, devemos ser a expressão de verdade no meio da sociedade, mas sempre com amor. Sempre com amor. Jesus nunca deixou de pontuar ou de apontar o pecado das pessoas, a maldade das pessoas, mas ele amava as pessoas ao ponto de trazê-las para si e curá-las e restaurá-las. E esse contexto que Jesus está ali conversando com seus irmãos fala então de uma doença no coração deles, fala de uma enfermidade na alma deles, pois eles estavam cegos, eles estavam bloqueados para a verdade, estavam sendo coniventes com a mentira. E eu entendo que o propósito de Deus para esse tempo de pandemia é despertar a sua igreja para que ela seja curada, para que ela seja transformada. Estamos sim nessa semana falando de cura. Claro, precisamos de cura no corpo, precisamos de cura não só para o Covid, mas precisamos de cura para o câncer, precisamos de cura para a AIDS, precisamos de cura para a cegueira, para todo e qualquer tipo de enfermidade, mas muitas vezes nós somos curados no corpo e permanecemos enfermos na alma. Então, em se tratando de cura, eu queria nesse dia refletir com você sobre essa cura que precisa acontecer dentro de nós. Essa verdade que precisa estar ativa em nós, vívida em nós, precisa ser expressada e manifestada por nós, a igreja do Senhor, mas que também precisa ser carregada de amor, banhada com amor. Para que quando nós nos levantarmos como profetas nessa nação, as pessoas veem o referencial de verdade através de nós, mas também sintam o amor de Deus através da nossa vida. Nós não temos dúvida de que há igrejas que falam a verdade, mas que muitas vezes deixam de praticar o amor em detrimento de usarem a verdade. E aí essa verdade não cumpre o seu propósito. Por outro lado, nós vemos a igreja também aceitando um monte de gente, se amoldando aos padrões do mundo para receber muita gente e encherem seus templos. E com isso demonstram um amor enorme, mas têm medo de falar a verdade, porque se falarem a verdade, talvez vão perder parte dessa membresia, porque as pessoas podem considerar essa verdade como uma ofensa.
e na verdade essa outra via também deixa de cumprir o seu propósito, porque o propósito de Deus para a igreja é que a igreja não deixe de falar a verdade, mas também não deixe de amar. E eu não tenho dúvidas de que esse tempo de reclusão, de confinamento, de pandemia, Deus está permitindo para que nós nos curemos. Então eu quero desejar que o Senhor me cure, que o Senhor te cure, que nós sejamos levantados como profeta no meio dessa nação, curados no corpo, na alma e no espírito, para que a verdade de Deus seja manifestada por nós, mas também que o amor de Deus, juntamente com a sua verdade, seja também evidenciado por nós. Então que Deus possa falar ao teu coração através dessa reflexão. Repense sua vida, repense seu ministério, repense a razão de você existir, porque esse é o tempo em que Deus está nos levando à ressignificação de vida, à restauração da família e ao estabelecimento dos seus princípios eternos para o homem e toda a humanidade. Que Deus te abençoe. Em nome